Porque todos olham pra gente. E se a gente não tiver um testemunho assim para mostrar, é complicado. Aonde você passa, se você estiver fazendo coisa boa, ninguém olha. Se você estiver fazendo coisa ruim, as pessoas só notam as pessoas só vão notar o que você fizer de errado. Ninguém chega para lhe dar um elogio do que você está fazendo, de uma coisa boa. Agora, se acontecer qualquer coisinha, que seja até uma falsa mentira, a pessoa já diz, não, isso aí, essa pessoa tem que ter muito cuidado. Verdade. Sobre essas coisas, porque a gente vive num mundo, a Bíblia diz, Rony, que a nossa luta não é contra a nossa carne, nem contra o nosso sangue, não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso. Quem é o dominador hoje? É o diabo. O diabo que domina tudo. Entendeu? Então, se a gente for lutar com a carne, a gente está perdendo tempo. A gente tem que se revestir da armadura para poder ficar firme, para lutar contra as potestades, contra o diabo. A gente vê hoje nas famílias, no casamento, o casamento, quando é voltado para Deus, às vezes o esposo e a esposa são cristãos, seguem os princípios de Deus, é essa família que o diabo quer. E ele começa a colocar pessoas para querer destruir esse casamento. É porque o diabo ele não vai tentar quem está lá fora, já está fazendo a vontade, né? O diabo vai vir tentar dentro da igreja, até dentro da igreja. Eu lembro quando eu cheguei aqui, é uma história muito assim, sabe? Você vê. Eu acho que a gente nem sabe disso. Primeiro dia que eu vim aqui, era um sábado de aleluia. Aí eu saí com 2 irmãozinhos da igreja. A gente foi dar uma volta por aí, tudinho. Aí chegamos numa adega, aí ele disse assim, eu quero tomar um vinho. Eu digo, pode tomar. Eu pago. Eles tomaram. Aí depois tomaram outro. Aí eu trouxe um de presente para dar ao padre Tobias. O vinho. Aí quando eu cheguei, rapaz, pelo amor de Deus, a mulher dos dois, primeiro de um, chegou. Olha só, rapaz, o diabo tá até dentro da igreja, não precisa nem sair para fora, já encontra ele dentro da igreja. Meu, eu baixei minha cabeça assim, saí, fui para um sofá que tinha ali onde tem o sofá hoje. Sei. Aí ela chegou e falou assim, olha, não faça isso, porque o seu marido, ele já é muito tempo aqui na obra, e o meu tá chegando hoje. E Deus pode cobrar de você se ele não vir mais, se ele se perder. Porque eu lutei tanto para trazer ele. A senhora falou uma coisa dessa? A sua esposa falou para ela? Minha esposa falou para ela. Aí na mesma hora, ela e a outra foi lá. Me perdoe, irmão. Eu digo, não aconteceu nada. Então você vê que o diabo, ele armou aquilo ali para que eu não voltasse mais. É verdade. Para que eu botasse na minha cabeça, não, que nada. Eu venho aqui, a mulher já vem me chamar de diabo. Entendeu? Mas eu passei por cima daquilo ali. E com a sabedoria que Deus deu para ela, ela chegou para a mulher e falou a real para ela, olha, não faz isso. O primeiro dia que ele chegou foi hoje aqui. E geralmente isso é uma tática do inimigo, né? Lógico. Então o diabo ele não vai tentar quem está lá fora. Pode ter certeza. Ele vai tentar quem está no caminho. Quem está no caminho. Ele vai tentar destruir, vai tentar tirar, vai fazer de tudo. Enquanto ele não ter aquilo que ele quer, ele não para. Por isso que Jesus disse, né, que no mundo terei aflição, mas tem de bom ânimo. É isso mesmo. Jesus não falou que ia ser fácil, né? É difícil. Com certeza é difícil. Pega a tua cruz e segue-me. Então é difícil mesmo. Isso. E a partir do momento que o cristão começa a pegar a cruz e seguir Jesus, vem essas batalhas na vida. Muita batalha. Muita batalha. E é aqui que a senhora fala, reze sem cessar, porque o inimigo ele quer destruir. Né? Por isso que assim, quando a graça vem e acontece, a gente não pode parar. Mas recebi a graça, agora não vou rezar mais. É aí que a gente tem que continuar, porque ele vai e volta. Né? Ele pode afastar um pouquinho ali, mas com o tempo ele pode voltar. E a gente permanecendo na oração, Deus não deixa, né? Deus dá proteção sobre aquela família, sobre aquele lá.
É verdade. Então, assim, igual você tá falando aí que chegou e ele usou essa senhora, talvez pra falar, se eu pensar, falar assim, então eu vou me embora. Se aqui tá me chamando de diabo logo no primeiro dia que eu tô chegando, então eu vou me embora. Então, assim, só que, né, Deus usou a sua esposa com palavras sábias para orientar aquela senhora, e automaticamente ela sentiu no coração que deveria pedir perdão a ti, né? E aproximou e te pediu perdão porque ela fez errado. Hoje ela, meu Deus do céu, são minhas irmãzinhas do coração. Me ama de um jeito que, pelo amor de Deus, aí, né? Olha entendeu? aí, né? Já foram na minha casa, já ficaram lá, já. Então, quer dizer, hoje o diabo planejou, mas não conseguiu. Não conseguiu. Né? Foi derrotado ali mesmo, naquela mesma hora foi derrotado. Isso mesmo. Por causa de uma palavra sábia. De uma palavra. Não faça isso. E quantas pessoas que o diabo não usa para entrar na família, no casamento, para querer destruir? Às vezes, Rony, acontece algo na nossa vida que a gente tem que parar e ter sabedoria. Porque se a gente for fazer tudo que a gente quer, tudo que vem na nossa mente, na nossa cabeça, é muito complicado. A gente tem que ter a sabedoria para aquelas situações ali. Isso mesmo. Entendeu? Verdade. E a sabedoria só quem pode dar é Deus, né? Só Deus. Só Deus. Principalmente no casamento, tem que ter essa sabedoria, porque no casamento tem muitas pessoas que falam assim, eu vou separar dela aqui, amanhã eu arrumo outra pessoa. Né? E acha que é uma maravilha, e na verdade não é. O homem sábio, ele não pensa assim, né? É verdade. Ele não pensa só o lado dele, ele pensa o lado da esposa. A palavra de Deus fala, né? Se a esposa é separar do marido e casar com outro, mesmo sendo, né, casada, ela está causando adultério. E hoje muitas pessoas acham que não, porque acha que separou ali, acabou e tudo, mas para Deus não. No altar você fez uma promessa e agora você, do nada, você vai largar sua esposa e achar que terminou e acha que tem o direito de arrumar outra pessoa e tal. Então, assim, são verdades que realmente, né, as pessoas têm que parar e pensar e cada um carregar a sua cruz. Jesus não carregou a nossa cruz, ele não sofreu para carregar a nossa cruz, vamos pedir ele força também, para ele dar a graça da gente carregar a nossa cruz e também a paciência, porque sabemos que hoje muitas pessoas não dão valor a isso, ao casamento, né? Muitas pessoas acham que casando hoje, amanhã pode separar e tá tudo bem, e na verdade não é bem assim, né? E a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado quando alguém vem falar alguma coisa. Você tem que ter muita sabedoria, porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é sábio. Isso. E ele vai fazer você discernir o que é certo e o que é errado. Se a pessoa está falando... Porque hoje é assim, Rony, em todas as áreas. Na família, nas amizades, entendeu? Em todo lugar tem isso. Até na obra tem isso. Se a gente não vigiar, a gente vê isso em todo lugar. Isso mesmo. Alguém chega, eu vi fulano assim. Vamos ver se isso é verdade, é verídico. Ou isso é o quê? É o diabo planejando para discórdia, para separar, entendeu? Isso. Então hoje o Espírito Santo está aí para nos dar sabedoria. Jesus falou assim, quando Jesus ressuscitou, que chegou até os discípulos ficaram com medo, disse, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer com nós? E Jesus falou o quê? Eu não vou deixar vocês órfãos. E foi mesmo. Eu vou enviar o Consolador. O Consolador quem é? É o Espírito Santo. Isso. Então nós temos que ter sabedoria hoje, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É verdade. E ao nosso redor, às vezes, chega pessoas só para somar. Mas tem outros que chegam para destruir. Destruir aquilo que Deus fez. Isso. Aquilo que Deus quer isso que mesmo. Seja. E o mais destruidor é a inveja. Ai, meu Deus do céu. Se vê um casal ali que tá dando bem e tal, já começa a crescer o olho e tal, e daí já começa a inveja, né? A inveja é a amizade, né? Uma amizade boa, mesmo, entendeu? Às vezes o diabo, ele fica querendo arrumar um pelo na cabeça de careca. Né? Para tentar destruir aquilo ali. Isso mesmo. Aquilo que foi construído, porque hoje para você ter uma boa amizade é difícil demais. Isso mesmo. E o que nós temos para ele nas mensagens? Reze o rosário todos os dias na sua casa. Pelo menos o texto. Porque aí o demônio ele vai bater e vai voltar. Ele não vai achar brecha ali para querer destruir, não. O casamento.
Muito bem, estamos encerrando aqui o nosso podcast de hoje, né? Muito obrigado pelo carinho, pela satisfação. A nossa irmã Alexandra, qual é a mensagem que você deixa, assim, para as pessoas que às vezes são da obra para de Deus, mas às vezes tem o seu esposo que é evangélico, tem um filho que é evangélico, tem um filho ou até o esposo que não acredita, e essa paciência, essa cautela, essa sabedoria que você teve, né, de conquistar o seu esposo, de dar esse exemplo para que ele viesse conhecer a obra de Deus, qual é a mensagem, assim, até mesmo uma palavra que você deixa para essas pessoas? Que as pessoas tenham... Confiem em Deus. Confiança, né? Confiar em Deus, porque assim, não depende de nós. A gente é um instrumento. A gente vai rezar, pedir a Deus, mas confiar em Deus, porque quem faz a obra é Deus. Então, confiar, ter paciência, não adianta ter pressa, porque às vezes é demorado. Isso né? mesmo. Então, às vezes é uma vida inteira, a pessoa só vai se converter lá no finalzinho, e não perder a esperança. Porque Deus é grande e Ele vai fazer a obra. Tem que ter fé, muita fé, confiança. E assim, para os casais, é assim, né? É uma missão e a gente tem que viver um para o outro. Eu faço meu marido feliz, ele me faz feliz. E não eu vou casar para ser feliz. Não é bem assim. Casamento é uma coisa complicada, difícil, mas deixada por Deus e tem que pensar no outro. Sempre em servir. A gente está aqui para servir e não para ser servido, né? E no casamento é isso, é servir. É servir o outro. Servir o outro. Isso, é verdade. Porque hoje é o que acontece, muitos só pensam em si, né? Para si, não pensa no outro. Sim, por isso que tem tanta separação, porque deixou de sentir aquela paixão, deixou de sentir ter aquele sentimento, daí, não tá bom, vou separar. E não é isso, né? Verdade. Não é isso. O casamento é servir, viver para os filhos, viver para o marido viver para a esposa e ali até o fim. Não é fácil, mas é assim que tem que ser. Não tem outra forma, né? Não é um conto de fada, não é lindo e maravilhoso como as pessoas imaginam, mas é outra coisa que Deus deixou, né? A gente está aqui para servir e não para ser servido. É verdade, você falou isso mesmo. E assim, quando a gente casa, Deus coloca uma pessoa na vida da gente, uma família, porque ele confia na capacidade. Se você casou com sua esposa e tem os seus filhos, ele confiou na sua capacidade. Ele viu que você é uma pessoa que tem condição de criar uma família. Sim. E a gente tem que sempre inspirar nele para que a família da gente seja abençoada, né? Sim. De acordo. Com certeza. E a paciência é tudo. Eu acho que a gente tem que ter muita paciência, o casal, né? Um tem muita paciência com o outro. Quando um estiver bravo, com raiva, o outro tem que estar calmo. Sair um pouquinho? Não, deixar você calmar um pouquinho. Não, você calmar os nervos, eu volto. Sim, mesmo que esteja certo. Meu marido está brigando comigo por alguma razão, que eu estou certa, não importa. Ele está bravo, eu tenho que me acalmar e deixar. Depois, eu sei que ele vai vir pedir desculpa. Ele vai pensar e falar assim, não, peraí, ela tá certa. Mas se eu discutir com ele naquele momento, eu posso falar alguma coisa que eu perca a razão, né? Então, é paciência sempre. E aquela esposa que diz assim, não, se eu tô com raiva, você tem que ficar aqui me ouvindo. Você tem que ficar aqui me ouvindo, eu falar, meu estresse, minha raiva, como é que quase que isso? É isso aí que o diabo quer. Não tem que ser aí assim. Aí você fala assim, não, você deixa eu aqui sozinho falando e sai, eu fico mais com raiva ainda. Não, tem gente que pensa assim, né? Não, deixar falando sozinha, fica com mais raiva, mas eu acho que é a melhor maneira. E quando tiver tudo mais calmo, aí conversar, aí sim, colocar os pingos nos is, né? Debater o assunto, ver o que está acontecendo, ver o que falta. E sempre muita conversa, né? Muita conversa e muita paciência. Isso. Hoje, Rony, o casamento, o homem ele deixou de ser mais romântico, né? O homem tem que ser romântico. Antigamente os homens eram mais românticos, né? Mandava cartinha, cheia de perfume e tal. A minha esposa está aqui. Quantas vezes, amor, eu acordo de madrugada e falo o que para você? Eu te amo. Eu acordo você e digo o quê? Eu te amo. Eu te amo. Entendeu? Sim. É mão dada. Sim. Minha mulher, eu saio com a minha mulher, é mão dada. Eu não vou lá na frente, ou ela vai lá na frente e eu vou atrás, ou ela vai atrás. Não. Antes, como era que era?
Quando conheceu, faz tudo. O namoro é beijo Meu ali, Deus abraço do céu, e tal. beijo, é abraço, é isso. Mas hoje eu estou no caminho de Deus. Hoje que tem que ser. Você tem que beijar, você tem que abraçar a sua esposa. Você tem que caminhar com ela de mão dada. Você tem que falar o máximo para ela. Eu te amo, amor. Como é o seu dia? Como foi o seu dia hoje? Tá trabalhando muito? Quer ajuda, amor? Ainda que você não esteja querendo, mas você tem que fazer isso. Entendeu? Então, hoje, o homem, ele deixa a desejar. A mulher é mais romântica. É mesmo. O homem deixa mais a desejar. Mas isso tem que mudar. E só muda quando a pessoa quer.